Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal. Viram que agora, inclusive, temos vinheta para abrir aqui os vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa também o seu like no vídeo e os seus comentários aqui em Paris, domingo à noite, com vitória do PSG no clássico para cima do Olympique de Marseille, 4-0, um atropelo. E a gente também teve uma rodada que ainda faltam alguns jogos, mas uma rodada bem interessante do campeonato italiano. Na verdade, os últimos jogos estão acabando, mas obviamente não estou podendo assistir as últimas partidas, a Roma, por exemplo. Vou fazer então aqui um clareou na rodada e também um apagou. Obviamente, o clareou vocês já sabem que é o PSG com esse 4-0 e o apagou da rodada vai ser o Napoli. Eu não consegui assistir o jogo inteiro do Napoli, fui vendo aos pedaços por conta do horário, mas ainda assim, para mim, é a decepção, não só da rodada, mas vou falar um pouquinho mais sobre isso depois de falar da vitória aqui do PSG 4-0 para cima do Olympique de Marseille com uma lesão do Mbappé. A gente ainda não sabe a gravidade, mas ele saiu com 30 minutos do primeiro tempo sentindo uma lesão no tornozelo esquerdo. Então a gente ainda espera para ver qual vai ser a situação do francês, que inclusive não afetou muito o PSG e talvez dentro da má notícia de que o Mbappé saiu lesionado, a boa notícia é que o PSG jogou bem sem ele. E isso é muito importante, ainda mais considerando que a gente vinha falando há algum tempo de um PSG dependendo muito dos gols do Mbappé, mesmo que tivesse jogando mais coletivo, e tá bastante barulho aqui ainda de fogos e tal, porque a torcida obviamente está bem feliz. Inclusive a conexão da torcida com esse time é um dos destaques desse PSG. Eu acho que é algo que faltava para esse time, faltava para a torcida, obviamente, e isso está mudando um pouco nessa temporada. Eu já falei algumas vezes aqui no canal o quanto que a cara desse PSG tem mudado, o caminho, né, do PSG mudou nessa temporada, com uma equipe com mais jogadores franceses, com mais jogadores conectados com a torcida, e isso obviamente tem mudado a conexão da torcida com o PSG. Vamos lá, o primeiro gol foi marcado por Hakimi de falta, um belíssimo gol. O Hakimi, inclusive, se eu não me engano, agora são 3 gols e 1 assistência na temporada, só golaço. Ele é cada vez mais protagonista dessa equipe do Luiz Henrique, já fala um pouquinho mais sobre o papel tático dele. Depois a gente teve o gol do Colomoni, que marcou o seu primeiro gol, inclusive, no PSG, e 2 gols do Gonçalo Ramos. Foi o Gonçalo Ramos que entrou no lugar do Mbappé. E o Colomani ainda deu uma assistência, o Dembélé também deu uma assistência. Então a primeira assistência do Dembélé, os primeiros gols do Gonçalo Ramos, o primeiro gol do Colomani. Então foi não só um atropelo em termos de resultado para cima do Olympique de Marseille, mas também um bom jogo para alguns jogadores liberarem, né, essa questão do primeiro gol, enfim, do primeiro passe decisivo. E além disso, foi um PSG que realmente dominou completamente o Olympique de Marseille. Os primeiros 15, 20 minutos, o gol do Hakimi sai com 8 minutos. Então vou dizer, os primeiros 10 minutos do PSG foram muito bons. O PSG jogando totalmente no campo do adversário, pressionando, roubando todas as bolas em cima, muito bom. E eu me arrisco a dizer que apesar da saída do Mbappé com 30 minutos do primeiro tempo, foi os primeiros melhores, os primeiros 45 minutos melhores do PSG na temporada. Realmente jogou muito bem, coletivo, com uma ideia de jogo muito clara, pressionando em cima, intensidade. E aí vale até dizer, o Luiz Henrique mudou um pouquinho o PSG para a partida. Ele tirou o Vitinha, que inclusive foi o melhor jogador na vitória do PSG no meio de semana na Liga dos Campeões, mas não vinha bem nas outras partidas. E aí o Luiz Henrique colocou o Barcola em campo, o Barcola inclusive bem aberto na esquerda, depois o Mbappé, o Colomani e o Dembélé. Então o PSG começou com uma linha de 4 no ataque. E isso, obviamente, contribuiu muito, todos eles trabalhando muito na roubada de bola, na pressão, né, a pressão na primeira linha, e acabou funcionando muito bem. No segundo tempo, o Luiz Henrique fez algumas movimentações, até por conta, claro, da saída do Mbappé. E aí o que eu acho que funcionou mais, o Dembélé ficou muito aberto pela direita e o Hakimi entrando mais centralizado, né? Em vez do Hakimi ser o lateral ou ala, digamos assim, na hora que o PSG ataca aberto,
ele era o que estava fechando e o Dembélé muito aberto. Então funcionou bem essa dobradinha, então é uma outra variedade, uma outra forma do PSG jogar, que eu acho que funcionou muito bem. A gente precisa agora ver então como que o PSG vai seguir com a lesão do Mbappé, vamos entender também quanto tempo vai demorar. Lembrando que hoje é domingo, o PSG joga no próximo sábado, fora de casa contra o Clermont, se eu não me engano, e aí depois joga fora de casa a Liga dos Campeões, enfrenta o Newcastle. Então esse foi o clareou da rodada, vamos agora para o apagou. Nossa Senhora, o Napoli. O Napoli empatou em 0-0 com o Bolonha. Obviamente que o resultado em si não é um resultado tão ruim assim, não é que perdeu de goleada nem nada, mas cada vez mais certezas de que esse Napoli, ou melhor, aquele Napoli da temporada passada, aquele Napoli mágico, coletivo, que jogava por osmose, de forma natural, troca de passes, morreu, acabou. Aquele Napoli acabou. Eu imaginava um Napoli que fosse aos poucos perdendo grandes características do Napoli passado, a temporada passada, mas foi muito rápido. O Rudi Garcia, a sensação é que ele acabou com o time, assim. Eu até agora não consigo entender por que o De Laurentiis trouxe o Rudi Garcia para o lugar do Spalletti. O Napoli não é um time, por exemplo, nesse momento que está financeiramente complicado. Podia ter escolhido um técnico que tivesse mais a ver com o time, beleza, não vai trazer um grande nome, um técnico da primeira prateleira, mas o Rudi Garcia, eu confesso que eu não consigo entender até agora. Realmente, para mim, foi erro desde a decisão e a gente só confirma isso a cada partida. É um Napoli que não tem mais a mesma organização, é um Napoli que, pior do que não ter mais a mesma organização, é um Napoli que não tem mais a mesma ideia de jogo. Na partida da Liga dos Campeões, que o Napoli venceu, mas venceu sem convencer, se jogar bem, o Napoli fez 1-0 primeiro e depois acabou recuando bastante. E o Rudi Garcia deu uma entrevista depois sobre isso, falando, depois que o time faz um gol, tem que jogar recuado mesmo. Cara, não, o Napoli não joga assim, isso é uma ideia que sim, alguns clubes jogam assim, alguns times jogam assim, funciona, mas não esse Napoli. É uma ideia ultrapassada, principalmente para esse Napoli, que não só não tem jogadores para isso, como nunca jogou assim. Então, é um time que, taticamente, de ideia, de organização, já perdeu muito, e a gente já começa a ver também que não existe conexão dos jogadores com o técnico. Já tem alguns jogos que o Kvaratskhelia reclamou de uma substituição, e na partida desse domingo, o Osimhen, que inclusive perdeu um pênalti no jogo, individualmente alguns jogadores já não estão bem, mas aí eu acho que está tudo no contexto. O Osimhen saiu já no fim assim, do segundo tempo, mas estava 0-0, e ele reclamou da substituição, fazendo o sinal para o Rudi Garcia de que era para ter dois atacantes, né? Por que não colocar dois atacantes nesse momento? E ele tira o Osimhen e coloca o Simeone. Ele tira um atacante e coloca outro atacante. Quando na ideia do Osimhen, e provavelmente talvez uma ideia do Spalletti, ele não tiraria um atacante e colocaria um atacante, mas sim ele tiraria outro jogador e colocaria aí sim o Simeone para ter dois atacantes, porque era um Napoli que tinha uma ideia de jogo muito diferente, muito mais ofensiva do que a que o Rudi Garcia está tendo agora. Então é uma pena, mas o Napoli já vai ficando para trás na briga pelo campeonato italiano, já está, se eu não me engano, 7 pontos atrás da Internazionale, que segue 100%, né? Venceu mais um jogo e é uma pena. O Rudi Garcia realmente não conectou. Eu já imaginava que não fosse conectar, mas não achei que fosse ser tão rápida assim. A destruição, digamos assim, a morte, que horror, palavras horríveis, mas enfim, do Napoli da temporada passada. É isso, gente. Vou catar motivos aqui para fazer vídeos essa semana. Tem jogos no meio da semana, então quem sabe algum dos jogos podem ter alguma coisa interessante para comentar por aqui. Peço que vocês deixem sugestões de vídeos aqui para o canal, em especial futebol italiano e PSG, ou algo de futebol francês, que se der eu também faço. Não vou ficar fazendo vídeo aqui de outros campeonatos de outros clubes que eu não acompanho tanto. Acho que minha contribuição acaba sendo melhor
obviamente, pro futebol que eu acompanho um pouco mais. Se você chegou até aqui, peço mais uma vez que você se inscreva no canal. Muita gente ainda não sabe que eu estou aqui no YouTube fazendo vídeos não só sobre o futebol italiano, mas também sobre o PSG. E peço que você, mais uma vez, deixe o seu comentário, de preferência, com os seus destaques da rodada e sugestões de vídeos aqui pro canal. E também curte o vídeo porque super me ajuda, tá bom? Aleluia! O gravar na frente do estádio tem dessas e vai ficar tudo isso aí pra vocês que eu não vou editar nada disso não. É isso, gente. Boa semana pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.